Uma das maiores enganações que a gente tem visto na internet é o mito do gaste menos. E é uma das coisas que eu gostaria de falar hoje sobre educação financeira, coisas que eu aprendi na minha vida, que nem sempre gastar menos vai ser a solução para os nossos problemas. Mas eu vou me basear dentro do gasto menos o mínimo possível, porque é para viver. O salário mínimo hoje é 1.518. A gente sabe que é muito pouco para uma pessoa solteira mesmo, para pagar as suas contas e sobrar, pagar aluguel, vamos dizer, a pessoa que não tem seu próprio teto, no caso a minha condição, vamos dizer. Eu não ganho salário mínimo, estou falando minha condição. Se eu for sair daqui, da casa da minha tia, eu tenho que pagar um aluguel para ir trabalhar, para dormir. Então eu gostaria hoje de levantar alguns mitos que os youtubers falam aqui na internet e que não é uma grande verdade, porque eles talvez nunca viveram isso. E rapaz, eu vou te dizer, de viver de um salário mínimo nunca precisei, realmente nunca vivi de um salário mínimo. Graças a Deus eu tive sempre o suporte da minha família, mas eu nunca cheguei a ganhar tão pouco assim, né? Então não é tanto a minha realidade, mas eu sei o que eu passo, o que eu passei também quando solteiro, quando meu salário baixou. Depois eu conto minha história melhor para vocês, desde lá de antigamente, desde novo, para você saber como é a minha vida, como foi a minha experiência toda de vida desde os meus 15 anos de idade, onde a gente passa a querer lutar, para querer as nossas próprias coisas, para querer lutar, para ter dinheiro, para conseguir sair com os amigos, seja com amigos, seja para show, seja para comprar roupas, enfim, uma série de coisas. Mas o foco hoje aqui é a gente falar sobre educação financeira. Então, já começando com o mito do gaste menos, que eu já falei aqui, que seria um salário mínimo. Essa ideia é válida para você que de repente é novo, tem os seus 18 anos, 17, está começando a sua vida, tem o suporte da sua família na alimentação, nos estudos, na moradia. Você tem todo o suporte, às vezes você tem até mesada. Eu tive mesada quando era novo. Eu nunca fui rico, mas eu tive uma situação bacana quando era mais novo. Meus pais sempre me deram suporte durante a minha juventude, minha adolescência. Eu tive, graças a Deus, a infância. Eu conseguia sair, fazer as coisas, comprar coisas, sendo limitado, mas eu conseguia ter as coisas, ter um tênis legal, da moda naquela época. Então assim, eu não estou inserido nesse meio que talvez você esteja, de precisar comprar as coisas de você mesmo. Mas se você ganha um salário mínimo de 1.518 e tem o suporte dos seus pais, alimentício, fora ainda, de repente eles te dão até dinheiro, que eu não acho até legal, não é tão válido, mas cada um sabe onde pode viver. Isso vai muito de status, da convivência que você tem. Se você está nessa condição aí, eu estou falando de uma pessoa mais jovem, né? Ali 17, 18 anos, começando a vida, eu acho que você deve se desenvolver. Comece com livros, compre livros, talvez investir também em algum curso de idiomas. Eu vou estudar inglês novamente, porque eu preciso concluir, eu quero falar fluente, eu tenho um intermediário de inglês. Eu aconselho, se você quer aprender um idioma simples, nem pagar curso de inglês, porque essa galera quer curso de inglês ou espanhol, alguma coisa do tipo. Porque essa galera, a maioria das vezes, eu vejo que você gasta tanto tempo, você acaba não praticando e acaba esquecendo coisas que aconteceu comigo. Eu, por exemplo, já fiz 3 tipos de cursos, então assim, nunca consegui falar fluente. E hoje minha cabeça tem sido bem diferente sobre isso. Eu não quero desviar o foco disso, né, mas eu aconselho você, se for investir em algo de idioma, invista num aplicativo que você possa falar, pesquise no YouTube e veja o melhor aplicativo para isso. Eu tenho pesquisado muito, depois eu posso falar sobre isso também. Eu estou falando, depois eu posso falar, mas vamos começar aqui no foco, que é aqui, né? O foco é a educação financeira no gasto. Então eu falei o quê? Que você deve começar a investir em livros bons aí para desenvolvimento pessoal, que está muito em alta também. Porque a gente precisa se desenvolver. A inteligência emocional, ela basicamente faz parte de 50% do nosso trabalho ali. Seja onde a gente trabalha, a gente precisa ter um pouco mais de paciência. A gente, quando é novo, a gente é um pouco
ansioso também de fazer tudo, deixar tudo pronto logo, e essa geração então nem se fala, né? Eu era assim quando era novo, imagina hoje como deve estar as coisas, né? O avanço da tecnologia e tudo mais. Então eu falei, ler livros, fazer algum curso que eu digo, você não precisa fazer uma faculdade, de repente você faz um curso preparatório para concurso, essa galera jovem quer ser militar, no caso oficial, né? Ou ser policial militar, ou ser polícia civil, algo do tipo. Você fazer algum curso específico, se preparando para uma carreira que possa ser promissora para a sua vida financeira, né? E te garantir aí alguns anos da sua vida uma condição melhor, né? Porque a gente sabe como é complicado hoje o mercado de trabalho. Cursos, faculdade, curso técnico, sempre investir na sua carreira é importante. Se você tem um chamado para empreendedorismo também, eu aconselho você investir também em conhecimento. Tem o Sebrae que pode te dar boas indicações a isso, bons conhecimentos. Temos também, o próprio YouTube mostra essas pessoas como você evoluir, né? Mas eu acho que a melhor forma para você empreender, eu posso falar em outro vídeo, é você aprender, né, com o dinheiro dos outros, ou seja, você trabalhar para alguma empresa que você gostaria de amanhã, lá na frente, empreender, né, montar o seu negócio com aquilo, e aí você já tem todo o know-how daquilo. Muita gente faz isso. Às vezes nem faz propositalmente, mas ele vê que é uma fonte de renda que pode ser interessante para ela. Então, como eu tô falando, as pessoas estão no começo da vida, né? Você 17, 18, 16 anos, até os 22 anos ali, seria importante. Ou faculdade também pode ser interessante, né? Você pesquisando, fazendo tudo direitinho, né? Mas eu aconselho você investir em você mesmo, no seu autoconhecimento, com conhecimentos técnicos, sejam teóricos, técnicos, mas que sejam coisas que possam fazer com que você venha se destacar no mercado, em determinada área que você quer alcançar. Para mim esse é o melhor tipo de investimento, porque dizem que investir em ações, cara, você vai investir em ações com R$ 1.518 por mês, cara, invista na sua carreira, que lá na frente você vai ter essa condição. Renda extra, que renda extra é uma condição, que pode não ser uma saída, ou uma saída que comece na condição. Como que eu quis falar aqui? Você de repente ganha 1.518, eu estou dando um exemplo da pessoa que começou com 1.518. Isso aí talvez sirva para as pessoas mais velhas, né? Que 1.518 é muito difícil para você conseguir progredir na sua carreira, né? Então a renda extra talvez seja interessante, mas a gente tem que saber da forma certa para fazer isso também. E essa forma certa às vezes pode nos constranger em certos pontos. A tua condição nesse momento faz com que essa renda extra seja uma saída para você, uma saída para talvez você bancar algum estudo. Por exemplo, tem uma pessoa lá na faculdade, na minha sala, que ela vende empadas. Ela não está perdendo tempo, ela está vendendo empada na faculdade, entendeu? Ou seja, ela está na faculdade, ela está ali, ela não está com outro horário para um outro momento. Ela está otimizando o tempo dela, ou seja, onde ela consegue fazer a faculdade e com o dinheiro da empada ela conseguir complementar. Eu não sei como que ela faz, porque eu não conheço ela bem, até porque eu estou pagando cadeiras, né? Eu só vejo ela uma vez na semana, né? Eu percebo que ela vende pro pessoal, nunca cheguei a comprar com ela, mas eu percebo que ela faz isso, e isso é uma coisa bem interessante, né? Eu, por exemplo, para quem está começando a ver meus vídeos, eu faço Uber, eu sou motorista de Uber hoje, nesse momento, e eu coloquei alguns perfumes. Minha irmã vende perfume, né? E ela fiz uma bala no carro, tem um monte de motorista Uber fazendo isso, e eu otimizo o meu tempo. O tempo com o Uber, tá lá o perfume vendendo, ou seja, eu não estou gastando mais tempo do que estar dirigindo ali durante 8 horas, 9, 10 horas. Nesse período eu também estou vendendo os perfumes automaticamente. Isso é otimização de tempo. Então dessa forma a renda extra pode ser interessante. Se você der, mas eu não tenho condição de fazer uma empada, não tem problema, você pode comprar de repente amendoim, vender no ônibus, vender no seu caminho para o trabalho, voltando também. Muitas pessoas fazem isso. Isso pode ser constrangedor, mas cara, sinceramente,
constrangedor, cara, é passar fome. Você está fazendo algo digno, talvez o pessoal não dê valor, isso é uma verdade, né? Muitas não dão valor, mas eu acredito que a maioria vai dar valor a isso, e ela vai comprar porque ela vê que você realmente está se esforçando por aquilo, né? E produtos baratos você vai ter um lucro alto, porém a demanda vai ser muito alta para você fazer um bom valor, mas isso pode ser um começo para você conseguir, pelo menos naquele momento, ou seja, ter uma condição melhor, né? Uma saída de você não fazer apenas R$ 1.518, né? Estipular uma meta aí, vou completar com mais R$ 500, esses R$ 500 vai ser para isso, ou isso, né? Se você está endividado, isso aqui vai ser para isso durante um tempo, né? Mas eu acho que a renda extra ela nunca vai ser a saída, sabe? Ela vai ser uma condição que te coloca naquele momento. A saída, na verdade, eu acho que acredito que é para os estudos, né? E uma saída que começa na condição, né? Ou seja, essa é a saída que começa na condição, entendeu? A condição é quando você começa fazendo e de repente você conseguiu. De repente está na veia o empreendedorismo, você realmente já vê que pode ser isso. Mas eu alerto você a não ir muito empolgado, né? Faça de forma bem adequada. Eu posso falar num outro vídeo sobre tudo isso, até porque eu já fui empreendedor. Agora, os influenciadores que falam de uma verdade relativa. Eu escrevi aqui que muitas delas do canal já se tornou um meio de vida, auxiliando com cursos e outros. Aqui eu estou falando de investimentos. Pessoas que te induzem a investir. Como você vai investir ganhando R$ 2.000 por mês, cara? Não tem muita lógica nisso. Eu fico calado se você quer levantar uma reserva. Eu vou guardar todo mês R$ 200 desses R$ 2.000. Porque assim uma reserva sempre é bem-vinda. Não precisa ser uma reserva, você precisa de uma reserva de 6 meses. Cara, você vai ficar ansioso, você vai deixar de fazer algumas coisas que pode ser útil para você lá na frente. E por você deixar de fazer essas coisas úteis, às vezes vem uma coisa lá, né, algum imprevisto que acontece isso na nossa vida, na vida de qualquer cidadão, e você viu que ficou viciado naquilo, ficou viciado daquilo, e viu que aquele dinheiro poderia ser útil em outra situação, mas acabou que você perdeu com outra coisa, né? Ou seja, acabou não servindo de nada. Então, muitos falam para você investir, né? E muitos desses influenciadores, né, eles até enriqueceram, conseguiram fazer os investimentos dele, mas já ganhava bem, já conseguia uma condição boa, né? Ali começou a fazer cursos. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que não fez curso, e eu gosto muito, tá? Eu gosto muito, entendeu? Mas foi primo pobre. O que seria o primo pobre se ele não fizesse o canal dele? Ele ia conseguir ganhar bem, viver bem? Conseguiria, talvez, porque ele se esforçava muito. Mas hoje ele está muito mais tranquilo, porque o canal dele trouxe isso para ele, essa condição de vida muito melhor, de comprar terreno, de comprar isso. Mas ele é um grande exemplo, tá? Deixando bem claro aqui que eu não estou falando mal dele. Ele é um grande exemplo. Porém, ele fazia várias rendas extras, né? Ele era muito desenrolado nisso, mas nem todo mundo consegue ser assim, sabe? Nem todo mundo tem um chamado para isso. Mas às vezes, em alguns momentos, é necessário isso. Mas eu acho que toda vida você viver isso, cara, vai chegar um momento que a sua saúde não vai permitir mais, né? Então eu acho que a gente sempre deve planejar cada passo da nossa vida, enxergar tudo isso, fazer uma anamnese, eu acho que é isso, anamnese, levantar algumas coisas sobre nossa vida, nossa condição, para realmente a gente ver se é possível. Então não se espelhe em influenciadores, cara. Se espelhe na sua vida, na sua condição, porque cada um tem um contexto, cada pessoa tem um contexto. Tem gente que ganha R$ 10.000, mas os R$ 10.000 é para ele, para a mulher, para os filhos. Acaba se tornando até uma desvantagem para ele, de repente, diante de mim, que ganho entre 4 a 5 mil, a metade dele. Mas eu sou sozinho, não tenho ninguém. Então a minha condição às vezes se torna mais favorável, entendeu? Então não adianta, esses influenciadores, muitos falam, eu não gosto de mencionar nome, eu falo primo pobre porque eu gosto dele, tá? Mas ele vive uma outra situação de vida, né? E renda extra, ela pode ser uma saída, mas não é uma condição, tá? Não deixe isso ser uma condição na sua vida.
talvez um momento ali, seja algo momentâneo, de 6 meses, 3 meses. Eu voltei aqui agora para outra área, né? Para lá da renda extra. Endoidei aqui o cocão. Então, mas meu vídeo vai ser assim, tá? Mas eu acho que você tá entendendo o que eu tô falando comunicar para você. E aí esses influenciadores vão vir, quando eu comecei, era assim, era assado. Ou seja, quando eu comecei não tinha pouco, hoje eu tô com muito, hoje eu tenho 100 mil reais, hoje eu tenho 150 mil reais. Essas pessoas que começaram com o canal do YouTube e hoje vivem do YouTube, hoje tá com muito mais dinheiro e tudo bem, tá certo, não tô criticando eles. Mas a realidade que eles vivem é outra. Eles vivem outra realidade, né? Tem um canal que eu vejo também de investimentos que o cara, ele é muito, assim, é um exemplo, certo? Mas tem algo que é uma crítica. Ele tem 150 mil reais guardado, aplicado, mas ele não saiu da condição dele. Ele ganha 3 mil por mês, tudo bem, ele tem os investimentos lá que está rendendo, ele reaplica, né? O canal dele provavelmente vai crescer um dia, eu acredito, porque ele é muito bom comunicador. Mas nesse momento, cara, vamos parar para pensar, o cara conseguiu juntar 150 mil, só está ganhando 3 mil reais. Talvez, vamos pensar um pouquinho, se ele tivesse investido na carreira dele, tu acha que ele estaria ganhando só 3 mil reais? Então assim, isso é uma crítica minha, tá? Eu não tô falando se ele tá vivendo da forma errada ou certo, porra, se tá dando certo pra ele, tá ótimo. Ele é um vitorioso, sim, é um vencedor, mas eu acho que tem formas inteligentes pra gente conseguir alcançar talvez uma independência financeira. Eu não penso hoje só em investimento. Eu penso hoje na condição, certo? Eu passei muito tempo dessa forma, com esse pensamento. E hoje eu tenho visto vários horizontes ali que eu tenho investigado, tenho pesquisado para quem não sabe, estou fazendo Uber, mas eu estou em processo de recolocação, né? E mais para frente eu vou falar mais sobre isso, se vai dar certo, se está dando certo. E aqui eu vou ajudando vocês, né? Meu vídeo é aleatório, meu vídeo é sobre a minha vida, né? É lógico que eu não vou expor tudo da minha vida, mas coisas que deram certo para mim. Eu vou passar para vocês aqui e também vou ver a minha evolução dentro disso. Deixando bem claro para você aqui que é sobre você. Não sou eu, não é fulano, não é Beltrano, porque quem sabe, né, a dificuldade que passa é você. Então só você que pode mudar tudo isso, né? Deixando bem claro aqui isso, né? Então assim, algumas coisas eu vou falar para você, algumas coisas que são pequenas, algumas mudanças que você pode começar a fazer e pode começar a dar frutos. Vai demorar um pouquinho, mas com o tempo você se adapta. Educação financeira é algo simples, porém é difícil. Então se faça essas perguntas. Qual é a minha realidade? Quanto eu ganho? Quanto eu gasto? Quanto eu devo? Quanto preciso para melhorar minha condição? E aí você faz um planejamento ali. Faz um planejamento médio prazo, curto e médio prazo. Comece com curto, para depois de 3 meses você fazer um balanço. É exatamente isso que eu estou fazendo na minha vida financeira também, tá? Eu estou vendo na vida financeira, física e mental. Eu estou na faculdade, eu estou agora na academia, eu estou na dieta, para mudar o meu shape, melhorar meu shape, e estou na minha recolocação profissional e financeira também. Em julho vai chegar, eu vou fazer um balanço de tudo isso que eu construí nos 3 meses. Eu comecei em março, certo? E julho vai chegar ali, 1º de julho, eu vou fazer todo o balanço dos 3 meses que passaram, pra mim. Vou falar aqui pra vocês, não vou expor algumas coisas minhas, mas vou falar aqui pra vocês qual foi a minha evolução. Não vou falar de valores também, tá? Porque eu tenho uma reserva guardada, mas eu não falo de valores. Então perceberam que é uma coisa simples, mas não é fácil, porque requer autocontrole. Requer até inteligência emocional, como eu falo até da questão da carreira, né, que eu comecei falando sobre esse vídeo. Esse é o momento de você se autoavaliar. Se você quer progresso na sua vida, é necessário fazer isso, né? Seu maior investimento é você mesmo. É você, sobre você, sobre a sua condição. Não fulano, beltrano, cicrano, mas você. Não o influenciador. Esquece um pouquinho o influenciador, começa a fazer. Um livro base, talvez seja um clichê, mas que desperta muito a gente, é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Se você puder, compre esse livro, adquira, ele não é caro. E talvez ali sejam os primeiros passos
a educação financeira. Pronto, coloquei já aqui quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu devo, né? E agora, no caso da sua realidade, né? Preciso melhorar minha condição. E eu coloquei também a questão das finanças, corpo, mente, finanças. Né? Primeiro são as finanças que vai te dar essa condição para você trabalhar o seu corpo, o seu shape. Né? Dinheiro é poder, certo? Poder comprar algo, poder se sustentar. O resto é analisar. Como está minha saúde, meu shape? Analisar a tua aparência, como está a tua aparência? Como que você tem se comportado na questão dos outros, de se vestir? Como que está a sua roupa? Você tem se vestido bem? Você tem colocado uma camisa legal, uma calça legal? Tem procurado alguns modelos? Eu posso te falar também mais na frente como que eu tenho feito ultimamente isso. Eu me vestia bem mal, sabe? Bem mal assim, um pouco relaxado. Nunca fui de me vestir mal, mas estava um pouco relaxado em relação à minha roupa. E você não precisa comprar um monte de roupa, um monte de modelo, se você não tem condição. Mas é sempre bom a gente estar apresentável, porque o nosso patrão olha isso, o cliente olha isso. Isso realmente é muito importante diante da sociedade. E o shape vai ajudar muito também, até a roupa ficar melhor no seu corpo. E você precisa de um hobby também. Além de tudo isso, finanças, saúde, melhorar o seu shape, se cuidar, né? Cuidar da sua aparência. É importante também você ter um escape, uma válvula de escape, um hobby. Qual o seu hobby? Meu hobby é música, eu toco bateria e estou até em falta, por conta desses 3 meses aí eu estou mais focado nisso, mas eu preciso voltar a tocar a bateria. Eu também gosto muito de correr na praia, às vezes isso também é um hobby bacana, que eu vou sozinho. E quando eu falo sobre você também, deixar um pouquinho de lado conversas alheias, alguns colegas que talvez não faça sentido mais para a sua vida, para aquele seu ciclo. Eu falo o seu bem, mas não falo para você se afastar e ficar de mal com ninguém não, sabe? Você continua gostando daquela pessoa, mas você está com uma realidade que está focada na sua vida. E também não esquece sua família não, cara. Eu falo da gente se desconectar um pouquinho do mundo, a gente se avaliar mais, parar mais pra gente mesmo, ter tempo pra gente, esquecer um pouco o tempo pros outros. Também pros seus familiares, mas você tem que ter um tempo com seus familiares. Amanhã é domingo, amanhã eu vou ver meus pais, pô. Vou visitar, passar lá, que eu passo 2 horas com eles lá, mas eu vou lá porque eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho com eles. Procure estar sempre com essa família, que é o seu bem maior, seus pais, seu filho, de repente sua filha, sua mulher. Então aproveite, tenha tempo de qualidade com essa família, isso é importante. Mas não esqueça que você está no foco. Eu sei que com família é muito mais difícil isso. Você que é pai de família, eu estou falando uma coisa que eu nem sei, porque eu não sei o que é a realidade de você. Eu falo isso para pessoas mais solteiras. Se você é casado, tem sua mulher, sua filha, você precisa pelo menos ter um dia livre com eles e aproveitar, entendeu? Pelo menos isso. Eu não sou um cara certo para te falar sobre isso, até porque eu não sou casado e nem tenho filhos. Não sei a realidade sua. Eu estou falando de uma realidade financeira que você pode fazer para sua vida e melhorar de vida. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. No decorrer do tempo a gente vai melhorando as qualidades, vai melhorando até a forma de eu falar, de me comportar. Estou me acostumando com a câmera e eu creio que mais pra frente os vídeos ficarão melhores e eu prometo isso de verdade, tá bom? E a gente vai observando também a minha evolução dentro disso. E se você também está participando dessa evolução, você quer evoluir também, como eu, comente aí, curta, se inscreva no meu canal. Isso vai ser muito importante agora nesse começo e talvez é algo que eu não vou esquecer. Quando eu estiver lá na frente ali com bons seguidores, isso também é uma forma para mim de renda que eu estou construindo. Tenho propósito com isso, sei que isso não vai ser agora, mas de qualquer forma tá tudo aqui, pelo menos registrado, Tá bom, gente? Fiquem com Deus, bom fim de semana a todos e fui!